A temática em questão para o Congresso Brasileiro Digital de Fisioterapia nos impasses da Covid-19 vem a ser sobre teleatendimento em fisioterapia na saúde do trabalhador em tempos de Covid-19. Sou professora, doutora Maria Gorete Fernandes, tenho doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe e sou professora efetiva na cadeira de Fisioterapia do Trabalho e Ergonomia. Eu trouxe esse tema aqui para esse congresso. Agradeço desde já o convite para estar apresentando para vocês uma temática que tem muito a ver com o tema do congresso, que é a fisioterapia na saúde do trabalhador através de uma experiência de um teleatendimento que ocorreu e está ocorrendo hoje, desde o início da pandemia da Covid-19, desde o ano passado, desde 2020. Porque todo mundo sabe que a pandemia provocou um isolamento social e que essa assistência à saúde através de um atendimento remoto foi justamente para reduzir a disseminação do vírus. Então, como não era possível fazer o atendimento convencionado que a gente estava fazendo na disciplina de fisioterapia na saúde do trabalhador, nem no estágio de saúde do trabalhador, optou-se, através do colegiado do curso do Departamento de Fisioterapia da UFES, fazer este teleatendimento, né? Eu fiz a sugestão, prontamente foi acatado. Também baseado no fato que o uso de teleatendimento em saúde do trabalhador, ele é melhor porque ele faz essa aceleração do avanço na área de saúde, que não foi só provocada pela pandemia, mas várias áreas, né, vários profissionais como psicólogos, psiquiatras, médicos em geral, nutricionista, os profissionais da saúde, eles sentiram essa necessidade de orientar, né, as pessoas, e no meu caso, a gente sentiu essa necessidade, quanto professora, de orientar os trabalhadores sobre saúde ocupacional e questões ergonômicas, principalmente a Universidade Federal do Sergipe tem 3.000 servidores, então a gente já estava com uma demanda de servidor em trabalho remoto durante muitas horas, na frente do computador, e nem sempre eles tinham o home office deles, não estava preparado para esse trabalho, eles tinham os postos de trabalho dentro da universidade, mas em casa não tinham, às vezes não tinham cadeira, não tinham equipamentos ergonômicos, então optou-se por fazer o teleatendimento, né? Vários autores têm colocado no contexto atual que os teleatendimentos em saúde oferecem cuidados virtuais para potencializar a eficiência na prestação de cuidado às pessoas, né? Isso é fato. Na fisioterapia, a permissão para esse tipo de atendimento em caráter excepcional e temporário veio através da resolução número 516. Essa resolução foi publicada pelo Conselho, né, de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e ela veio para dar esse suporte, né, aos teleatendimentos. Na nossa experiência, nessa tela você pode ver que eu estou com os alunos do estágio de saúde do trabalhador e tem uma servidora, né? A gente faz, o primeiro contato que o servidor faz é através de um agendamento, e nesse primeiro dia ele faz uma avaliação, tanto ele preenche um Google Forms, já dando aquela autorização para a gente utilizar também as gravações do teleatendimento, a imagem dele e tal, porque, como é feito pela plataforma do Google Meet, eles já sabem disso, já preenche um termo de consentimento, e nesse primeiro dia a gente faz a avaliação, ele também preenche alguns questionários, para que, do segundo dia em diante, a gente já vai traçar, já vai agrupar eles nos grupos de cinesioterapia laboral, mais parecido, né, com o que o servidor está precisando. Por exemplo, se é um fortalecimento, né, se ele está precisando fazer algum alongamento, alguma orientação postural,
a parte de ergonomia, de orientação do posto de trabalho. Essa necessidade dos servidores de receber essas orientações educativas é principalmente para prevenir LERDOT, né? Porque, né, durante o trabalho remoto eles não estão só fazendo a parte de orientação, né, através, né, do trabalho deles no remoto, mas no caso do professor, além de ministrar aula, de orientar, de fazer reuniões, ele também tem a demanda com artigo científico, com projeto de extensão, de pesquisa, no computador. Então, fica-se muitas horas, mais do que o professor ou o servidor técnico administrativo era acostumado a ficar no computador, surgindo, assim, muitas doenças ocupacionais. Para desenvolver a atenção primária, através de um teleatendimento, diversas ações em educação e saúde foram, né, a gente fez, a gente, né, pontuou. A primeira é essa avaliação postural, como foi dito, é realizada no primeiro teleatendimento. E aí também tem esse termo de consentimento e o Google Forms, a gente envia os questionários para que ele faça tudo pelo remoto. De posse das informações, da avaliação do servidor, a gente realiza um programa de cinesterapia laboral fundamentado em toda essa avaliação. Nós fazemos também análise ergonômica do trabalho do home office do servidor, do professor, ele manda fotos e vídeos em posturas, né, que são solicitadas, na postura sentada, na vista anterior e posterior, perfil, e além de um vídeo dele trabalhando, para que a gente possa também mandar a análise ergonômica do posto de trabalho com as recomendações. E, além disso, a gente dissemina vídeos, e-books educativos, qualquer outro conteúdo educativo através de um grupo de WhatsApp dos servidores e dos professores, e também nos dias de teleatendimento a gente tem alguns minutos, são dias específicos só para fazer essa orientação. Os objetivos do teleatendimento em saúde do trabalhador são esses, né? A gente pode elencar: prevenção do aparecimento das doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, principalmente nesse momento, o trabalho remoto, minimizar as queixas de dor e tensão muscular, bem como desconforto na coluna vertebral, proveniente dessas horas, né, de muitas horas no computador, no dispositivo móvel. Muita gente, nesse momento, está usando, muito servidor, professor, usa o celular como ferramenta de trabalho, aumentando a flexão, né, da cabeça, o peso, né, a ação contra a gravidade. Então, a gente orienta tanto o uso do celular, do notebook, do tablet, como também a gente corrige o home office do trabalhador com base no princípio da ergonomia. Esse princípio de ergonomia utilizado é NR17, que é a norma técnica para ergonomia, e ela tem também um anexo que é responsável sobre o teleatendimento. Então, como esse anexo da NR17, que é o anexo 2, é responsável pelo teleatendimento, a gente faz adaptação para o home office. Aqui vocês podem ver uma foto de uma servidora, e ela nos manda essa vista, em vista anterior, perfil, e a gente coloca num software chamado Ergolândia, essas imagens, analisa, e dá para ela todas as alterações. Nesse caso, essa servidora aqui, ela tinha que aumentar o notebook dela estava muito baixo, dá para vocês verem aí, então foi orientado a comprar um adaptador para que ele fique na linha da visão, né? A cadeira ergonômica ela já tinha, mas muitas vezes a gente tem que orientar a comprar o apoio para os pés, uma outra cadeira com encosto, né, na lombar, de borda, né? E essa cadeira aqui a gente ainda questionou, porque ela não é totalmente regulável, essa parte do braço não regula, e também porque nessa bancada dela não está de acordo com o tamanho dela e tem quina viva. Então, a gente fez uma sugestão de uma série de adaptações para essa servidora. Aqui são algumas mídias que foram utilizadas para fazer o recrutamento, né, para divulgar dentro da universidade, nas mídias, né? Essa aqui, por exemplo: pare, vamos cuidar do nosso bem material mais valioso, nosso corpo. Temos um presente para você, servidor. Teleatendimento com ginástica laboral, avaliação e dicas de cuidado, e o WhatsApp, né, do agendamento.
esse outro também era outra mídia, então a gente sempre ficava dando, ou eu fazia entrevistas também, pedia a fisioterapeuta, né, da UFES, Eline, que é preceptora, que estava comigo também para me ajudar na divulgação, e são 2 dias de teleatendimento. Nesse projeto inicial, a gente tem a teleatendimento na terça e na quarta. Existe servidor que ele participa dos 2 dias e tem servidor que só consegue fazer uma vez na semana. O atendimento demora 30 minutos. Durante a semana, na véspera, é confirmado se o servidor vai estar naquele horário, e a gente recebe até 4 servidores a cada meia hora, né? Aqui são algumas fotos, por exemplo, aqui foi da análise ergonômica, mas a gente tem aqui um servidor, e ele está usando um bastão. Esse bastão, na realidade, é um cabo de vassoura, então a gente trabalha com eles também, com o material que eles têm em casa. Essa aqui é outra vista, onde a gente tem um estagiário, né, um aluno de fisioterapia, que está no último ano, ele está nesse teleatendimento, são os alunos do último ano, e ele está aqui demonstrando os alongamentos, né, alongamento de membro na parte cervical, depois se trabalha membro superior, dependendo do que a gente vai trabalhar naquele dia. Vocês podem observar nessa vista aqui, onde eu estou passando o cursor, que há uma preocupação em a câmera ficar para que elas possam ver, elas possam tirar dúvidas, porque é uma das questões, tornar isso aqui o mais visível possível para não fazer o exercício de forma inadequada. A gente também tem momentos, tem dinâmicas, tem momentos de descontração, né? Aqui vocês podem ver 2 alunas do estágio e são 3 servidores. A gente tem uma particularidade, isso aqui é um casal que participa sempre, eles são casados, são servidores da universidade, e eles moram em outro campus. No caso, eles moram no campus do Sertão, onde, normalmente, em tempo de pandemia, um projeto como esse de fisioterapia, né, um estágio como esse, não conseguiria atingir a este casal de servidores, porque lá não tem o curso de fisioterapia, né? Quando a gente passa aí trabalhando com eles cerca de 3 meses, é feito um feedback. Ou então, quando o servidor diz, eu não posso mais continuar, não vou, obrigado, já atingi meus objetivos, a gente pede para dar um feedback, né? Que é uma avaliação a respeito do teleatendimento. Essa a gente manda pelo Google Forms, eles preenchem essa avaliação. E aqui eu vou colocar alguns resultados para vocês desse feedback que foi dado. Por exemplo, a avaliação do teleatendimento de saúde do trabalhador, 81,3% do pessoal que já passou ou que faz uso do teleatendimento diz que é excelente. 18,8% classifica como bom e não temos nenhum regular e nenhum ruim. Quanto à classificação da duração, que é 30 minutos, 93,8% diz ser adequada, mas 6,3% ainda gostaria de ficar um pouco mais com a gente no teleatendimento, acha curta, acha que deveria ser o dobro disso, ou pelo menos 50 minutos. Aqui tem algumas colocações de servidores, né? Esses servidores estão classificados como servidor 1, 2, 3, 4, 5, 6, algumas declarações dele com relação a essa pergunta: como o teleatendimento em saúde do trabalhador te ajudou nesse período de atividades remotas? O servidor 1 disse que foi importante para a conscientização do quê? Do autocuidado com o corpo no horário de trabalho, como também prestar atenção à postura, às pausas, fazer alongamento. Repare que esse servidor aqui, ele enfatiza aqui o quanto é importante ele fazer as pausas, porque nesse momento de pandemia eles têm uma tendência a não tomar água, não fazer pausa para ir ao banheiro, não alongar, então a gente trabalha isso também com eles nesses encontros semanais, né? Outro servidor falou que, o servidor 2 fala, ajudou a incluir uma obrigação saudável na rotina para o expediente e alongando os músculos com profissionais que se preocupam com o nosso bem-estar físico. Então, esse aí também falou da importância do alongamento, né, dos exercícios, porque a gente não trabalha só com alongamento, mas ensinamos também exercícios para fadiga visual,
exercício de fortalecimento, alguns servidores que têm aquela bola de pilates, bastão, faixa elástica, a gente também ensina alguns exercícios que eles podem fazer, né, quando não tiverem no teleatendimento. O servidor 3 também falou que me ajudou a ter menos desconforto na realização do trabalho, na condição remota, bem como por meio dos relatórios de ergonomia, de acordo com a minha realidade, pude me adequar melhor à condição. Então, esse servidor aí, ele fala a respeito disso. O servidor 4 disse que o teleatendimento ajudou porque foi fundamental para manter o bem-estar físico e mental, porque a gente trabalha muito com a questão da síndrome de burnout, do estresse, né, de ficar praticamente o tempo todo, se deixar 24 horas ligado no trabalho, né, já que é a própria pessoa que faz o seu horário, além de contribuir muito com as dicas relativas à postura no ambiente de trabalho e em casa. Então, esse servidor também falou da importância da educação em saúde, né, das orientações. O servidor 5 falou, além de me dar um maior conhecimento corporal, ao fim do teleatendimento, sinto que meu corpo está mais alongado, além de ser prazeroso no momento que encontro com outros colegas. Sim, porque existe alguns horários que a gente tem até 4 servidores ou tem professor na sala, então é um momento de descontração para eles. O servidor 6 falou que o teleatendimento é um espaço para cuidar de mim, para cuidar do meu corpo e da minha mente. Veja como eles sempre relacionam o cuidado com o corpo e a mente, porque é uma coisa que a gente sempre coloca. Existe alguns dias que a gente verifica alguns servidores com depressão, com estresse, e a gente faz um encaminhamento para a psicologia. A UFES também está tendo uma roda de conversa com os servidores através de um trabalho da psicologia, da DIAS, que é a divisão do servidor, e a gente também conversa muito sobre a síndrome de burnout, os sinais e sintomas da síndrome de burnout, que é o estresse crônico no trabalho, por isso que eles têm essa percepção do cuidado do corpo e da mente. O servidor 7 falou que em muitas coisas, nas dificuldades com as dores, no alongamento, nas dicas, enfim, tudo útil com bons resultados. Você vê a palavra alongamento se repete várias vezes, porque a gente trabalha muito a questão de alongar, de fazer uma atividade física, né, como é o alongamento correto. Então, eles ficam com aquilo, né? Eles dizem que, assim, a semana toda ficam com aquilo na cabeça que é ensinado, né, que é trabalhado nos teleatendimentos. Outra pergunta que foi feita, eu coloquei algumas considerações que eles fizeram, você apresentou alguma dificuldade na adaptação a esse modelo de teleatendimento? Aí observe que o servidor disse que às vezes tive dificuldade de saber o comando, se os pés eram juntos ou na largura do ombro, como não dá para ver, eu perguntava. Então, isso é o maior cuidado que a gente tem para não ter essas dúvidas. A câmera sempre direcionada, sempre quem está conduzindo o teleatendimento na hora está com a câmera aberta, está falando, os demais estão prestando atenção no exercício, né, no alongamento que o servidor está fazendo para fazer a correção. No servidor 2, ele fala, por ser um grupo, uma das dificuldades é não ter um trabalho voltado para o problema individual. Esse servidor falou isso porque, assim, tem servidor que a maioria das vezes só quer fazer individualmente a atenção 100% para ele. Então, quando dá, a gente coloca esse servidor só num horário, mas a maioria das vezes eles gostam mesmo de estar com mais 3 ou 4 servidores, que no máximo 4 servidores por cada meia hora, para fazer aquela dinâmica, interação, né? Eles podem dar sugestão de playlist, de músicas, eles mesmos podem colocar a música do computador deles. Então, a gente também fica tendo cuidado se a música não está atrapalhando, se não está tirando a concentração. Porém, esse servidor diz que, porém, tem sido muito instrutiva, aprende sobre as diversas abordagens da fisioterapia. O servidor 3 disse que não teve nenhuma dificuldade, foi excelente para mim. Eu sou servidora de um campus do interior e não teria acesso caso não fosse no formato online. Como eu disse a vocês, a gente acaba indo para outros campos, como Glória, Laranjeiras, Itabaiana, outros lugares que não tem o curso de fisioterapia, e que acaba, nesse momento,
de pandemia, o teleatendimento chegando lá e sendo opção para eles. Muitos desses servidores, eles não tinham, e não estavam indo para a academia nenhum por causa da pandemia, então eles acharam excelente essa ideia. Aí foi feita outra pergunta para eles: você indicaria o teleatendimento e saúde do trabalhador para outros colegas da UFES? 100% disse que indicaria. Outra pergunta: gostaria de continuar tendo acesso ao teleatendimento mesmo após o retorno das atividades presenciais? 81,3% disse que sim, que gostaria. Ou seja, eles acham que poderiam manter isso, principalmente para esses servidores que são lá do interior, né, que não têm acesso a isso aí, né? Mas, assim, eles disseram que também, se fosse presencial, gostariam. Depois a gente deixou um espaço para eles darem um feedback livre e dar um testemunho, tipo assim, descritivo, né, disso, como foi essa experiência com o teleatendimento. Aí esse servidor 1 falou que o teleatendimento foi um projeto extremamente importante para mim, principalmente devido ao momento pandêmico que estamos vivendo. Logo no início do trabalho remoto, meu corpo sofreu muito. Aí ele disse: senti muitas dores, principalmente no pescoço e braço. Fui, inclusive, à urgência médica 2 vezes. Depois que participei do teleatendimento, eu passei a seguir as orientações das equipes. Minha condição melhorou muito, eu agradeço imensamente. Os relatórios de ergonomia que obtive me auxiliaram na adequação do meio ambiente, associado à condição postural e aos recursos disponíveis. Foi ótimo. Então, assim, esse servidor, ele deu um feedback muito bom para a gente, porque ele disse o que aconteceu com ele, das dores, como foi que se processou com o teleatendimento, a melhora dele, né? Já o servidor 2, ele relata que, mesmo que os atendimentos não continuem quando voltarmos ao trabalho presencial, pretendo aplicar conhecimento e a consciência adquirida sobre esses temas tão importantes para a nossa qualidade de vida, tanto dentro quanto fora do ambiente laboral, porque, assim, sempre tem temas sobre qualidade de vida, sobre nós, por exemplo, falamos sobre a síndrome do Test-Nick, que é essa do síndrome do pescoço em texto, que está em alta devido a ficar muitas horas na frente do computador com o pescoço flexionado. A gente fala muito sobre a síndrome de burnout, fala sobre Ler-Dort, sobre a questão das pausas. Então, são vários e vários, né, durante esse ano, vários e vários temas. Esses temas ficam gravados, a gente faz podcast, né? A gente tem Instagram com dicas para eles, lives. Então, assim, fica todo o tempo trabalhando a cabeça deles nessa questão da prevenção e da promoção da saúde. Aí, para fundamentar para vocês, assim, que estão pensando assim, eu investir em telemedicina daqui para frente, mesmo após a pandemia, é uma boa? É sim. A gente tem estudos aqui, estudos de Oliveira e colaboradores de 2020, que ele é um estudo que eu fiz uma prospecção baseado no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e aqui são os depósitos, né, de softwares sobre telemedicina. Repare que o primeiro depósito de um software de telemedicina, ou telesaúde, ou teleconsulta, ocorreu no dia 8 de agosto, aliás, em agosto de 2001. E aí, assim, se você olhar aqui na linha do tempo, quando você chega aqui, iniciando a pandemia, até 2019 a gente tinha quantidade incipiente, mas quando iniciar a pandemia, ó, isso aqui, o gráfico salta. Ou seja, cerca de 7 softwares de teleatendimento, telesaúde, foram registrados só aqui na pandemia até o dia que eu fiz a prospecção, né, que foi agora em abril que a gente fez, abril de 2021. Então, para justificar isso aqui, esse autor Oliveira, ele fala que o medo e a indefinição, a crise global, a urgência em prestar cuidados à saúde das pessoas de forma remota, em substituição à assistência convencional, provocou a catalisação de modo súbito de implementação de soluções de telemedicina previamente em curso. Então, assim, essas evidências científicas que favorecem o uso do teleatendimento
ficaram mais claras ainda quando eu fui ver com relação ao impacto dos softwares de telemedicina. Aí a gente viu, ó, que tem uma quantidade de depósito do código SD01, que são softwares, quanto ao campo de aplicação dele, o SD01 é da área de saúde. São softwares para higiene, saúde, física, mental e pública. Então, a gente teve aqui um aumento muito grande, agora na pandemia. E olha que o Brasil não é obrigado a registrar software. O SD07, que são softwares de medicina, alopática, homeopatia, prevenção, bem nessa área nossa preventiva, e medicina do trabalho, que também está dentro dessa área que eu trabalho, a gente também teve um crescimento nessa área aqui, tá? Então, quando foi se investigar que tipo desses softwares aqui eram mais comum, a gente viu que 40% de todos esses softwares eram aplicativos. Ou seja, o pessoal está investindo pesado em fazer aplicativos de telesaúde, né? Mas, assim, a gente não encontrou nenhum de fisioterapia, mas muito médico, medicina do trabalho, de prevenção, entendeu? Porém, alguns softwares podiam ser adaptados para a fisioterapia usar nas teleconsultas. Então, Silva, em 2017, ele já falava que o aumento da busca por aplicativos de telemedicina pode ser atribuído a quê? Um aplicativo, ele tem a facilidade do acesso ao médico ou ao provedor de serviço e redução nos gastos com saúde. Sim, porque você reduz muito, principalmente com deslocamento, a teleconsulta pode ficar menos onerosa, principalmente para empresas, entendeu? Então, é um investimento muito bom. Chegando aqui nas nossas considerações finais sobre esse tema, eu gostaria de falar que o teleatendimento, a teleconsulta, como são chamados, telereabilitação, ela tem grande relevância social, principalmente nesse momento de pandemia, e eu acho que veio para ficar. Acredito que o Conselho de Fisioterapia vai rever, vai deixar, porque esses lugares onde não tem fisioterapeuta, isso vai ser digamos, uma inserção da fisioterapia em lugares remotos, onde não tem, através da teleconsulta, né? E tem áreas como a saúde do trabalhador que dá para você fazer perfeitamente. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos também, eu não sou dessa área, mas teve o teleatendimento na neurologia, e a colega que trabalha comigo, que é a Aline Cunha, fisioterapeuta, ela disse que na neuro, apesar de ter que passar como ia ser feito as manobras de fisioterapia para no caso, o cuidador do paciente neurológico, mesmo assim eles tiveram um ganho muito positivo. Então, teve várias áreas da fisioterapia que implantaram o teleatendimento e deu certo. Mas é evidente que tem áreas que não tem como a ortopedia, assim. Mas já na saúde do trabalhador, quando é de prevenção e promoção, mesmo assim, se algum servidor tiver com tensão muscular, com dor, tem como iniciar e sair esse trabalho através da avaliação ergonômica do posto de trabalho e a gente tem redução dessas queixas álgicas de dor. E existem vários e vários estudos aí, pesquisas já mostrando a evidência científica na telereabilitação, né? A relevância também na área de fisioterapia do trabalho, que é a minha área, ganha muito com isso, principalmente em entrar dentro das empresas com um teleatendimento desse, possibilidade da empresa contratar, né, de forma que fica menos onerosa para a empresa, e a inovação e possibilidade de atuar nas áreas remotas, como eu já falei, em outros campos, outras áreas distintas, distantes, na zona rural, onde tem internet e tal, mas não tem fisioterapia ou não tem um posto, né, de saúde com a presença do fisioterapeuta. Então, espero que vocês tenham gostado, aqui são as referências, coloco-me à disposição e agradeço desde já a minha participação nesse evento. Um abraço e boa sorte.